A partir desse momento, a aula está sendo gravada, né? Tenho que avisar vocês. Eu desativei todo o vídeo de todos vocês. Se alguém for ativar, então saiba que está sendo gravado, né? E aí vamos então começar a nossa aula de hoje. A gente vai começar a falar agora, né, nessa unidade 3, nós encerramos aí na aula passada, né, a gente encerrou aí a unidade 2 falando sobre controles financeiros, né? E nessa unidade 3 agora, então, a gente vai conhecer sobre demonstrações contábeis. E, obviamente, nós não temos a pretensão, nem tempo hábil, né, de formar ninguém contador, de mais a mais nem eu sou contador também, como vocês sabem, né? Mas para um gestor financeiro é muito importante o conhecimento de definições, de termos, né? De quais são as demonstrações financeiras. Enfim, tem que ter uma noção do que é uma contabilidade para poder ocupar uma posição de gestor financeiro, né? Você tem que conhecer um pouco. Como eu já disse, acabei de falar há pouco, eu não sou contador, mas esse é um conhecimento que eu desenvolvi, eu fiz curso também, né? Na verdade, eu tenho uma formação técnica em contabilidade. A maioria de vocês, ou se não, a grande maioria de vocês não tinha nem nascido, mas eu fiz um curso de contabilidade de 94 a 96. E mais recentemente, no final do ano de 2013, 2014, início do ano de 2015, eu fiz um MBA em Gestão Financeira e Controladoria, onde eu desenvolvi, e de mais a mais no meu dia a dia também, onde eu desenvolvi conhecimento contábil, né? O conhecimento que eu preciso para o meu dia a dia, atuando na posição de gestor financeiro. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, então, nessa unidade 4 aqui. A gente vai falar nessa unidade 4. Então, para a gente iniciar o nosso assunto, antes da gente entrar propriamente na sessão, né, que a gente vai discutir nessa unidade, as demonstrações econômicas financeiras, né, são, como eu já disse para vocês, vou repetir, não vou cansar de falar, a contabilidade é um instrumento estratégico para toda e qualquer empresa. Infelizmente, algumas empresas não dão o devido valor, né? Especialmente quando a empresa de menor porte, enfim, muitas das vezes ela vê a contabilidade simplesmente como uma obrigação que ela tem que ter, né, para poder gerar as obrigações acessórias e entregar para o governo, para gerar a guia para pagar o imposto, e muito pelo contrário, né? Isso aí é apenas um pedacinho do que a contabilidade tem que fazer e faz, e entrega. A contabilidade vai muito além disso, né? Ela tem uma função muito estratégica, através dela que se apuram as informações econômicas, e é a partir dessas informações corretas, que se toma a decisão, né? Que você vai fazer, vai ampliar a sua produção, vai fechar uma determinada linha de produção, uma determinada filial, enfim, tudo isso vem em cima de resultados contábeis, né? Eu não posso tomar a decisão simplesmente no achismo. Eu acho que o exemplo do pincel que eu sempre gosto, tem 3 linhas de pincel, azul, preto e vermelho. Eu acho que esse pincel preto está vendendo muito. Vou dobrar a produção dele, fazer um investimento para dobrar a produção dele. E aí eu estou fazendo isso só no achismo. Quando, na verdade, se eu fosse olhar, né, o DRE por linha de produto, por exemplo, a apuração do resultado por linha de produto, aí eu descobri que eu estou tomando prejuízo. Talvez por isso que eu estou vendendo tanto, porque o preço que eu estou vendendo não está pagando nem o meu custo, e é o preço mais barato. E aí, quando eu tomo a decisão, por exemplo, de dobrar a linha de produção desse produto, eu estou tomando a decisão de dobrar o prejuízo que eu estou tendo com esse produto, né? Então, se eu tinha um prejuízo de 10, passar isso para 20. Então, não se toma decisão no acho, né? Toma decisão com informações, as mais variadas. O nosso foco aqui, nesse momento, né, na gestão financeira, são as informações econômicas e financeiras. Então, é a partir dessas informações que as empresas, os empresários, os gestores têm que tomar decisão, né, sobre investir ou não numa nova linha de produto,
sobre ampliar ou não uma fábrica, abrir uma nova filial, aumentar uma frota de veículos, começar a ofertar mais determinados serviços, tudo isso, e até mesmo para ver, né, o que eu tenho hoje, que situação que está me dando resultado. A gente falou, acho que nós chegamos a falar aqui nessa disciplina, às vezes eu me confundo com uma parte de vocês, está na disciplina de quinta também, são assuntos correlatos, mas nós chegamos a falar sobre o orçamento, né, da importância do orçamento dentro da empresa, e de mais a mais também o pessoal aí do quarto período já teve a disciplina de planejamento orçamentário, já viu o que é isso, o pessoal do segundo vai ter. Então a empresa traça um orçamento e depois ela vai acompanhando esse orçamento, se ele está acontecendo ou não, a partir de demonstrações econômicas, né? A partir das demonstrações contábeis. Da mesma forma que a empresa, e aí nós falamos sobre isso na aula passada, traça a sua projeção de caixa e depois ela vai acompanhando, mês a mês, se aquilo que ela traçou está acontecendo ou não através de informações financeiras, né? Então, essas duas informações que estão postas aí na tela, dentre outras diversas, né, mas o nosso foco são essas, são informações estratégicas para a gestão da organização, né? O acompanhamento dessas informações é estratégico. E de mais a mais, além da importância dessas informações, né, volto a enaltecer o trabalho da contabilidade, ele é fundamental para a nossa atuação como gestor financeiro. Ele é um braço estratégico que a gente tem, que a empresa tem, que nós, da posição de gestor financeiro, temos. É importantíssimo que essas informações, né, essas demonstrações econômico-financeiras, tenham, dentre outras coisas, duas características assim básicas. Primeiro delas é a tempestividade, ou seja, a informação tem que estar disponível em tempo certo, né? Nós estamos agora ultimando o mês de abril, né? Amanhã é o último dia do mês de abril. Então, até lá para o dia, vai depender de cada empresa, tem empresa que na sexta-feira, 1º de maio, já vai ter seu resultado apurado de abril. Né? Algumas empresas levam um tempo maior, então digamos que até o dia 10. Esses resultados têm que ter sido apurados e analisados, né? Não tem como agora eu estar fechando e apurando o resultado lá de outubro, de novembro do ano passado. Não faz muito sentido. Se tinha alguma coisa que eu precisava consertar, essa coisa que estava errada continua errada por mais alguns meses. Então, as informações têm que ser tempestivas, elas têm que estar disponíveis no tempo certo. Além do que, essas informações precisam estar corretas, né? Elas precisam refletir a realidade. O exemplo que eu falei para vocês da caneta, né, que dá prejuízo. Então, digamos que não, eu não estou tomando a decisão no achismo, estou tomando informação. E aí eu peguei o DRE por linha de produto e vi que a minha linha de produto pincel preto está me dando um bom retorno, e eu estou vendendo muito, eu vou dobrar a produção. Só que aí existe um problema que eu desconheço, né? Eu estou tomando decisão em cima de informação, mas existe um problema que eu desconheço, que nem todos os custos da produção dessa linha estão sendo lançados, estão sendo levados à apuração de resultado. E aí, a minha apuração de resultados está incorreta. Eu estou falando que o produto está dando resultado, está dando lucro, mas na verdade é porque eu não estou lançando todos os custos, ele está me dando prejuízo. E aí, de novo, eu tomo uma decisão errada. Agora, não por tomar decisão no achismo, mas sim por tomar uma decisão em cima de uma informação errada. Então, é importantíssimo a tomada de decisão baseada em informações, e que essas informações estejam disponíveis em tempo certo, né, em tempo hábil, e que estejam corretas. Isso, assim, é o primeiro ponto para que a gente consiga desenvolver, né, nossos papéis aí, como gestores financeiros, como gestores da empresa de uma maneira geral. Enfim, ou não, né, de repente também, ou não que eu diga assim, não, mas eu não ocupo uma posição de gestor. Tá bom, ocupo uma posição de analista. É meu papel também garantir que essas informações estejam corretas, né? Fazer a análise e interpretação dessas informações, porque em cima disso, né, dos relatórios e das minhas análises, que a diretoria da empresa vai tomar decisão. Então, tem um papel fundamental. E as informações, então, né, que a gente vai tratar aí nas demonstrações econômico-financeiras, elas se dividem em econômicas,
e financeiras. O que é de uma maneira bem simples? Econômica é o resultado apurado pela contabilidade, né? Eu já falei, vamos dar uma relembrada aqui, os resultados da contabilidade, né? A contabilidade trabalha com regime de competência, ou seja, no momento que o fato aconteceu. Então, eu vendi um produto em abril para receber com 30 dias. Na contabilidade, essa venda desse produto é reconhecida em abril. Então, ela vai ser levada ao meu resultado econômico. Então, a contabilidade trabalha com data de competência. Quando ocorreu o fato, esse fato já é reconhecido. E quando a gente fala de resultados econômicos, a gente está falando, então, dos resultados gerados pela contabilidade. E as informações financeiras, os resultados financeiros, a gente está falando de fluxo de caixa, pagamento e recebimento. Então, nesse caso aqui, né, como a gente já disse, o regime utilizado, o regime adotado é o regime de caixa. Então, usando o mesmo exemplo da nota, eu tive uma nota emitida em abril, que eu recebo ela com 30 dias, então vou receber ela só em maio. Ela vai aparecer nas minhas informações econômicas no mês de abril, que é o resultado contábil, que trabalha com a data de competência, a data que o fato aconteceu. E ela vai aparecer nas minhas demonstrações financeiras, no meu fluxo de caixa, em maio, que é quando eu recebi ela, quando eu recebi o valor referente a essa prestação de serviço. Tá? As informações econômicas, então, né, que trabalha com o resultado contábil, ao final, a última linha, né, dos resultados, são os lucros ou os prejuízos, ou seja, a partir da receita, né? E a gente vai ver isso aqui, tá? Vai tratar nessa unidade aqui. A partir da receita eu vou tirando meus custos, minhas despesas financeiras, outras receitas, e chego lá na última linha, que é o lucro ou prejuízo. Essa informação, então, vem do meu resultado econômico. E do outro lado, então, nas minhas informações financeiras, eu tenho o meu saldo de caixa, né? O meu saldo de tesouraria. Uma coisa importante, e que muitas das vezes não se encontra, né, em algumas literaturas, mas é fundamental, pessoal, e talvez, se vocês tiverem a oportunidade de participar de lives, não da sertaneja, né, sertanejas são boas, eu estou assistindo um monte também, mas de outras também, aí, de profissionais de mercados, eu tenho acompanhado bastante, aí, principalmente no que diz respeito a questões jurídicas e quando questões financeiras. O pessoal tem falado muito assim, esse momento da pandemia é hora de preservar a caixa, é hora de fortalecer caixa. Então, as empresas estão correndo muito atrás de quê? De conseguir descontos, né, em cima de serviços fixos, de conseguir repactuar pagamentos, de refinanciar os empréstimos, de prorrogar prazos de pagamento desses empréstimos. O governo abriu aí, né, diferiu o prazo de pagamento do FGTS, de alguns outros tributos, e o tempo todo que você for assistir, né, webinar, live, de profissionais ligados à área financeira, você vai ver o pessoal falando disso, preservar a caixa, preservar a caixa. Por que isso é tão importante? Porque isso mata uma empresa. Né? Então, o econômico, se de repente ele vem ruim, 1 ou 2, né, mas eu ainda tenho um caixa para manter a empresa ativa, eu continuo vivo. Agora, sem caixa, não tem empresa, né? Porque sem caixa, sem capital de giro, eu não consigo pagar fornecedor, pagar aluguel, pagar salário e minha empresa vai deixar de existir. Dito isso, vamos falar um pouquinho então de contabilidade. Embora eu não seja contador, mas eu sou um grande fã do estudo, né, em cima de contabilidade, do tema contabilidade. Eu acho ele muito bacana, muito interessante, assim, como tudo fecha, né? E a contabilidade nada mais é, então, um sistema para poder registrar tudo que acontece dentro da organização, né? Tudo que acontece do ponto de vista de movimentos financeiros. Registrar tudo que acontece. Emitir uma nota, tem que ser registrado. Comprei uma matéria-prima, tem que ser registrado. Paguei meu fornecedor, tem que ser registrado. Recebi, tem que ser registrado. E no final, tudo isso tem que fechar. Né? No final, essas informações têm que serem amarradas. Então, assim, é muito bacana, é muito legal, né? Quando você entende um pouquinho de como é que funciona aquilo ali, é muito bacana porque traz uma segurança muito grande para a organização, né? A empresa, quando ela não dá o devido valor para a contabilidade, né? E aí começa
a contabilidade para pagar imposto e tudo mais, essa empresa corre um sério risco de jogar dinheiro fora, de pagar imposto a mais, né? Porque, eventualmente, é uma empresa tributada no regime de lucro real, e aí, como ela não liga muito, ela não manda todas as notas de despesa que ela paga para a contabilidade, né? Vamos imaginar que seja um escritório terceirizado de contabilidade. Ela mantém os pagamentos por fora lá, então um prestador de serviço, o cara fala, não tem nota não. Aí ela mantém um caixa 2 lá, paga esse cara por fora, não reconhece aquela despesa. Aí quando chega no final do exercício, aquela empresa deu um lucro, que na verdade não é exatamente aquele lucro que está sendo apontado, porque várias despesas deixaram de ser reconhecidas na contabilidade. Então a empresa, na verdade, teria um lucro de 1.000, mas como ela deixou de lançar 500 de despesa, o lucro dela foi de 1.500. Né? Não é o real, mas é o que foi apurado. Ela vai pagar 34% de imposto sobre os 1.500. Ou seja, ela está pagando 34% sobre 500 que não deveria pagar. Então, a contabilidade é algo que precisa ser levado a sério. Né? Eu tenho insistido nisso daí, que é para que vocês, dentro das suas carreiras, dentro das suas empresas, levem esse tema a sério, né? Deem valor à contabilidade, porque é através dela que vão sair os resultados para a tomada de decisão. É através dela que vai ver se a empresa está indo bem ou não, se uma parte da empresa está com problema ou não. Então, sem a contabilidade, a gente não consegue tomar decisões, né? Sobre expandir, sobre reduzir também. De repente, é hora de fechar uma fábrica que não está me dando prejuízo. Uma definição aí, né, que eu deixei para a gente aí: contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre a sua composição e variação, bem como o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. É uma definição antiga, né, 1997, da época que eu terminei meu curso técnico lá, mas ela é bem atual. Embora seja de uma literatura antiga, mas ela é bem atual, ela não muda, né? Isso é imutável. E, então, um desenho para dar uma ilustrada nisso daí, nós temos, né, os eventos econômicos financeiros, né, porque econômicos financeiros, tem a emissão de uma nota fiscal, é um evento econômico. Eu tenho o recebimento dessa nota fiscal, é um evento financeiro, o dinheiro entrando. Eu compro uma matéria-prima, recebo esse produto, dou entrada nele no meu estoque. É um evento econômico. Quando eu pago esse meu fornecedor, é um evento financeiro. E tudo isso é levado à contabilidade, né? No momento que eu emito a nota, eu faço um lançamento, no momento que eu recebo a nota, eu faço um outro lançamento. Isso tudo é processado, né? Isso tudo é jogado dentro de vamos chamar de um balaio e misturado, não avacalhado assim, né? Mas isso tudo é levado a processamento e o resultado disso são as demonstrações contábeis. A saída que isso dá são as demonstrações contábeis. Né? Quais são elas? Várias, mas as principais: balanço patrimonial, DRE, demonstração de patrimônio, de mutação de patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa. Então, essas demonstrações é que ajudam os gestores no dia a dia das empresas. Tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pausa aqui. É o seguinte, essa parte daqui vai ser bastante teórica. Então, eu vou falando, né? Não vou estar correndo aqui, mas se alguém quiser, ativa o seu microfone aí, faz a pergunta ou manda no chat, tá? O chat está aqui do lado aqui, fiquem à vontade. Bem, quem são os usuários da contabilidade? A contabilidade que gera essas demonstrações financeiras, gera isso para quem? Quem que tem interesse nisso? Então, nós temos interessados internos, interessados externos, né? Internos são as pessoas dentro das empresas, né? Quais são, então? Os gestores, né? Os administradores da empresa, para tomar decisão, né? Para poder acompanhar o resultado que a empresa está dando, para poder prestar contas, né? Um outro usuário que tem pouco abaixo são os proprietários, acionistas e investidores. Esses caras querem saber, ao final do exercício, se a empresa entregou para ele resultado, né? O cara botou o dinheiro dele naquela empresa para que o dinheiro dele gerasse riqueza para ele, né? Tivesse resultado.
E ele quer saber disso. Então, ele é um usuário também, um usuário interno, a fim de saber para que rumo que a sua empresa está indo, que resultado que ela está dando, ela está remunerando o seu capital. E aí, voltando nos administradores, então, não só para conduzir a empresa no dia a dia, tomar decisões, mas também para poder apresentar isso aos acionistas, né? Outros usuários interessados, né, na contabilidade são os empregados. Sejam os que estão diretamente envolvidos com análise de custo, análise de desempenho, enfim, na gestão financeira da empresa, ou até mesmo, vou dar um exemplo aqui para vocês, as empresas que pagam PLR, né? A PLR, normalmente existe uma série, né, varia de empresa para empresa, mas existe uma série de metas a serem batidas. Mas se todas aquelas metas forem batidas, e aí sim são das mais variadas, né? Mas se todas aquelas metas forem batidas, mas a empresa não der lucro, não apurar lucro, não tem nada que se dividir, né? Porque o programa é um programa de participação nos lucros e resultados. Se não tem lucro, não tem nada a ser dividido. E isso é apurado, vem de onde essa informação, essa apuração desse lucro? Vem da contabilidade, vem dos demonstrativos contábeis, né? Os contadores, os auditores internos também são usuários da contabilidade, né? Os contadores, a contabilidade, até acho que não tem esse lugar nenhum no material, mas é algo importante de falar também. A contabilidade, normalmente, vai depender, né? Pode ser que alguma empresa ou outra, mas ela não é feita pelos contadores, não, ela não é feita pelo setor da contabilidade, não. Quem faz a contabilidade é cada setor. Os contadores, o setor de contabilidade, na verdade, são os consolidadores de informação. Então, quem é que faz a contabilidade? É o cara lá da venda, no momento que ele vende, tirar a nota. Estou partindo do princípio que é um sistema integrado, né? Aquela emissão da nota já vai gerar um registro contábil. É o cara do contas a receber, no momento que é recebida a nota e ele dá baixa, que já vai gerar um lançamento contábil. É o cara do compras, quando ele compra já vai gerar alguns lançamentos contábeis. O cara do contas a pagar, quando ele paga a nota, vai gerar lançamento contábil. E o pessoal da contabilidade, então, eles ficam ali para poder consolidar aquilo, né? Fazem um ou outro lançamento ou ajuste e tem que conciliar, tem que verificar se está ok, se não tem nada errado, tem que auditar, né? Dar uma conferida e tem que prestar algumas informações, contas de algumas informações para o governo, né? Algumas obrigações têm que ser entregues. E aí eles vão tirar essas informações dos relatórios gerais da contabilidade. Então, eles também são usuários da contabilidade. E auditores internos, né, que fazem, as empresas que têm auditores internos, que fazem verificações constantes, também são em cima da contabilidade. Isso internamente. Externo, quem são os usuários da contabilidade? Quem são os interessados na contabilidade da empresa? Primeiro, o seu sócio majoritário, né, o governo. O governo é sócio majoritário, já falei isso para vocês, de todas as empresas, né? O sócio ele só recebe sua parte se a empresa der lucro. O governo não, no momento que você emitiu a nota, já tem os impostos são retidos lá sobre a operação e ele já recebe. Já é o primeiro a receber. Se vai dar lucro ou prejuízo, se der lucro, depois ele tem mais um pouco a receber. Mas se não der, aquela parte dos impostos sobre a operação já são de imediato, né? E ele é um usuário da contabilidade da sua empresa, que é a partir dela que ele apura os valores que ele tem direito a receber, né, de tributos. Os bancos são usuários da contabilidade, né? Quando você vai à porta de um banco, quando você vai buscar um recurso, né, tomar um empréstimo, o banco vai te pedir uma série de informações, dentre elas, as suas demonstrações econômicas. Então, vai querer seu balanço, seu DRE, vai te pedir algumas informações lá, para poder avaliar qual que é a situação da empresa. Fornecedores, pode solicitar isso, né? De repente você compra do cara lá e você compra para pagar à vista. Está comprando lá da empresa do Douglas, das luvas e as máscaras, que está vendendo para a gente à vista. Vamos abrir um crediário para mim aí, vamos me dar 30, 60 dias nesse troço aí. Então, tá bom, mas minha área de crédito precisa avaliar. Aí, para poder avaliar se ele vai me dar esse crédito, vai me vender a prazo, ele vai me pedir algumas informações, dentre elas informações econômicas, balanço, DRE, para poder avaliar se ele me dá esse prazo de pagamento, 30, 60 dias ou não. E potenciais acionistas, né?
pessoas ou empresas que queiram fazer parte do quadro social dessa empresa, né? Adquirindo uma parte da empresa, adquirindo até a empresa total, ou adquirindo ações da empresa, enfim. Então, esses são os usuários da contabilidade. Então, a contabilidade é um sistema, já falei lá em cima, está repetido aqui, depois eu vou só subir isso para lá. Mas tudo isso aqui eu já falei, né? A contabilidade, então, é um sistema que visa prover os usuários de informações para tomar decisão. Para a empresa falar para onde eu vou, o que eu vou fazer aqui. E aí, algumas características das demonstrações contábeis, né? Desses relatórios contábeis aí, balanço, DRE, dentre outros. Deixa eu tentar pôr isso aqui tudo numa tela só. As características que precisam ter fundamentais, né? Características qualitativas fundamentais que as demonstrações contábeis precisam ter. Primeiro é a relevância. Né? O que é isso? O fato é relevante para ele tem todo fato que ocorrer, ele tem que ser reconhecido, né? Eu paguei o chaveiro ali para fazer uma cópia da chave, R$5. Isso vai ser reconhecido. Agora, eu preciso ficar atento, né? Se de repente eu tenho uma distorção muito grande numa determinada conta, uma variação, alguma coisa disso. Se eu tenho um fato relevante, eu preciso ter uma atenção maior com esse fato relevante. Mas, de uma maneira geral, as demonstrações contábeis, elas vão ter a sua relevância, né? Algumas contas mais, outras menos, mas de uma maneira geral, ela tem a sua relevância. E a materialidade, o que é a materialidade? Ela representa um fato que realmente aconteceu. Então, quando eu reconheço uma receita, quando está lá no meu razão, né, que eu tive uma receita de 10, cadê a nota que comprova que eu tive, a emissão da nota que comprova que eu tive essa receita? Quando eu tive lá uma despesa de 5, cadê a nota ou o contrato que comprova essa despesa? Né? Precisa ser materializado, precisa ter materialidade. É importante que tenha representação fidedigna, né? Que ela realmente represente, que o lançamento, o fato realmente representa o que aconteceu, e precisa ser íntegro, neutro e livre de erro essa representação. Isso que está lançado lá nos meus registros contábeis, né? Precisa ser íntegro, neutro e livre de erro. Tem que estar lá, o fato acontecer tem que estar lá na minha contabilidade, independente de qualquer coisa. E aí a gente tem algumas características qualitativas de melhoria. Né? Então, essas daqui são básicas, né? Fundamentais, tem que ter em qualquer contabilidade. Essas daqui são oportunidades, né? O desejável. Então, comparabilidade, ou seja, é preciso que eu tenha uma forma, né, que as minhas apurações possam ser comparadas com outras, né, que eu consiga avaliar, que eu consiga comparar o desempenho da minha empresa frente a outras empresas, a concorrentes, que possa ser verificável, né, verificabilidade, a tempestividade, que eu até citei no início, né, informação disponível em tempo hábil, em tempo certo, e a compreensibilidade, né, o que está registrado ali pode ser facilmente compreendido por qualquer analista, por qualquer pessoa que for avaliar aqueles números. Ok? A contabilidade ela tem alguns princípios, né? O primeiro deles é um que empresa familiar e muitas pequenas empresas têm uma dificuldade enorme para seguir, que é o princípio da entidade. É comum, vocês já devem ter visto também em algum momento, o dono da empresa, né? Quando é uma empresa familiar, quando uma pequena empresa, enfim, o dono da empresa traz uma conta de energia elétrica da sua casa, enfim, uma conta do aluguel do seu apartamento, do seu IPTU, e põe lá para a empresa pagar. Né? E acontece o contrário também. De repente a empresa tem uma conta para pagar e o dono da empresa acaba pagando aquela conta na sua conta de pessoa física,
com os seus recursos na pessoa física. Isso não deve acontecer em hipótese alguma. O primeiro princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade, ele fala, então, que o patrimônio da empresa e do seu sócio não se misturam, não se confundem. Então, a empresa é uma entidade, o sócio é uma outra entidade totalmente apartada. Então, o sócio, no momento que ele abriu a empresa, ele colocou um capital social lá. A partir dali, aquele capital social saiu do seu, patrimônio ali de recurso disponível pessoal, passou a ser da entidade empresa. E aquilo vai voltar para ele através de distribuição de lucros. E o que é dele, contas pessoais dele, de sua família, devem ser pagos na sua conta de pessoa física. O que é conta da empresa são pagos nas contas da empresa. O que é obrigação da empresa são pagos com as contas bancárias da empresa, com recursos da empresa. Se por acaso, de repente, não, mas a empresa está com uma situação complicada e está precisando de um dinheiro, e o dono não quer que a empresa pegue um empréstimo. Ele tem o dinheiro e ele quer emprestar esse dinheiro para a empresa. Ele pode perfeitamente. Ele pode ou aumentar o patrimônio, o capital social, fazer um aporte de capital, ou não, mas ele não quer fazer um aporte de capital, ele quer emprestar e quando a empresa resolver seus problemas, ela devolve. Então, ele faz o que é um contrato de mútuo. Ele faz o empréstimo, ele, da pessoa física, para a pessoa jurídica, para a empresa, faz um contrato, isso fica registrado lá na contabilidade, e quando a empresa dispor de recursos, a empresa devolve isso para o sócio, para a conta dele na pessoa física, e quitando esse mútuo. É um contrato, tudo certinho. Isso perfeitamente pode ser feito. Não pode ficar misturando as duas, a pessoa física com a pessoa jurídica. São entidades independentes, elas não podem se misturar, não podem se confundir. E é comum a gente ver isso acontecendo, em empresas menores, em empresas familiares. A empresa se confunde com o seu dono. Ô, Claudinei. Oi. Deixa eu te perguntar, nesse caso da entidade de ter que separar o sócio do pessoa física e pessoa jurídica, se uma empresa estiver perto de quebrar, de falir, aí o sócio ele pode ser penalizado por isso, tendo que pagar as contas da empresa, no caso de falência? Vamos lá. Você fala pagar com os seus recursos pessoais, é isso? Isso. Ele é obrigado a fazer isso ou não? Não, pois é. Vamos lá. A grande maioria das empresas, você já deve ter observado, tem lá, empresa ABC Limitada, Empresa XYZ Limitada, ou LTDA. O que significa aquilo ali? Que a responsabilidade dos sócios é limitada ao patrimônio da empresa. Então, o seu patrimônio pessoal não vai ser levado para poder pagar com aquela obrigação da empresa, a menos que haja má-fé, O cara desvia da empresa para o seu patrimônio pessoal, vai esvaziando o patrimônio empresarial, exatamente para poder deixar de pagar e decretar falência. E se isso for identificado, sim, pode misturar. Agora, existem alguns casos onde a responsabilidade não é limitada. Se a empresa, se eu tenho uma empresa de um sócio só, e não é uma EIRELI, não tem nenhum sócio, aí a responsabilidade, sim, pode se estender aos bens pessoais do sócio. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer a empresa pegou empréstimo junto a um banco, e aí o sócio foi avalista desse empréstimo e a empresa não pagou. Aí sim os bens pessoais dele podem ser usados para poder quitar aquela obrigação. Então tem alguns casos, mas assim, não, via de regra não. A empresa faliu, o patrimônio do cara está mantido ali, o patrimônio pessoal dele está mantido ali. Tá? Então, se houve algum ato de má-fé, que ele esvaziou o patrimônio da empresa e jogou para o seu pessoal, enfim, que aí pode ser envolvido. Entendi, bacana. Beleza? Beleza. Bem, o segundo princípio da contabilidade, então, é o da continuidade, que é o pressuposto de que a empresa, a entidade, vai continuar a operação no futuro. Então, eu preciso
acompanhar a evolução desse patrimônio, né? Eu preciso ter o registro desse patrimônio. A empresa, embora a gente tenha algumas tristes estatísticas no Brasil, né? Que atualmente eu não sei esse número, mas o número que eu tenho em mente aqui, que é de alguns anos atrás, que apenas 1/3 das empresas passavam para a segunda geração, ou seja, o cara fundou, sobreviviam à segunda geração, aliás, o cara fundou, não, que ele transferia mesmo, o cara fundou a empresa, e aí, num dado momento, ele passa a empresa para os filhos, né? Já velho, já próximo da hora da morte, ele passa para os filhos. Apenas 33% das empresas chegaram nessa condição. E nessa segunda geração, passando para a terceira, esse número caía para menos de 10%. Então, é uma estatística muito triste, né? Consultando no Sebrae, tem números atualizados dessas estatísticas da vida das empresas. Normalmente são vidas curtas, né? Mas você constrói, quando você constrói uma empresa, ele está pensando na longevidade da empresa, né? Como a gente tem empresas centenárias no Brasil, empresas com... A empresa que eu trabalho, por exemplo, ela tem 63 anos de vida, né? Está na segunda geração. Você constrói para isso, para essa longevidade. E aí a contabilidade tem que cuidar disso, de que os registros representem, né, a evolução patrimonial da empresa e pensando no futuro. Eu não estou fazendo nada simplesmente, não, estou resolvendo isso aqui, depois é outro problema. Não. Depois é um outro problema, talvez de outra pessoa. Talvez não sou eu que vou estar sentado naquela cadeira ali, fazendo a gestão, mas vai ter outro com um problema ali, né? De repente eu tomo uma decisão ali de, não vamos, sei lá, estou tentando criar um exemplo aqui, não vamos sonegar alguma coisa aqui. Né? Isso não é algo a ser feito, tá? Estou tentando criar um exemplo bem absurdo mesmo. E aí, essa empresa ela não deixa de existir amanhã, né? Amanhã pode ser que eu não esteja fazendo a gestão dessa empresa, mas tem alguém fazendo. Então, a contabilidade tem que observar o princípio da continuidade, que essa empresa vai continuar existindo. O terceiro princípio, o princípio da oportunidade, né? Que é mensurar e apresentar os componentes, né, patrimoniais, ou seja, tudo que está registrado ali nos meus relatórios, de forma a gerar, né, demonstrações íntegras, né, demonstrações corretas e demonstrações tempestivas, disponíveis em tempo certo. Eu comecei a minha fala, foi até por aí, né? Eu preciso ter a contabilidade, meu maior parceiro, beleza, estamos acertados nisso, ok. Além disso, a informação que vem dela tem que ser real, né, fidedigna, e tem que estar disponível em tempo certo, senão ela não vai ter sua utilidade também. Um outro princípio da contabilidade, né, é do registro pelo o valor original. Então, os registros contábeis neles têm que ser feitos pelo valor original, expresso em moeda nacional. Então, quando tem uma empresa, por exemplo, que é uma multinacional, né, a matriz da empresa está fora do Brasil, ela tem que reportar fora do Brasil os relatórios também. Mas ela é obrigada a gerar todos os seus relatórios em moeda nacional. E aí ela vai fazer digamos, um segundo relatório financeiro, né, na moeda do país de origem, de onde é a matriz, para poder prestar contas para lá. E a questão do registro pelo valor original eu comprei ele por 10, ele tem que ser registrado na contabilidade por 10. Né? Não, mas eu vou pagar só 8 porque eu dei um negócio na troca aqui. Não, se na nota está 10, eu tenho que registrar por 10. Então, eu tenho que ver, isso que eu estou dando na troca aqui, eu vou faturar contra ele também, para poder bater a diferença, ou não, então ele vai tirar a nota para mim não por 10, mas sim por 8. Mas uma vez emitida a nota fiscal, aquele é o valor que tem que ser levado à contabilidade. Não pode ser diferente daquilo. Então, é registrado pelo valor original. O quinto princípio é o princípio da competência, né, que reza aí a contabilidade, ou seja, os eventos têm que ser reconhecidos, têm que ser lançados quando eles ocorreram, independente de quando foi ou vai ser recebido, independente de quando ou vai ser pago. Então, emitir a nota em abril, ela tem que ser reconhecida na contabilidade no mês de abril, não importa se ela vai ser recebida em outubro, né?
de repente, vou dar um exemplo aqui, IPTU. A empresa chegou em janeiro, pagou o IPTU todo à vista, em janeiro. Só que aquilo ali não se refere aquele imposto, não é para o mês de janeiro. Aquele imposto é para todo o ano, é para 12 meses. Então, vamos imaginar que o imposto da empresa foi R$12.000. Aqueles R$12.000 não é R$12.000 de IPTU de janeiro. R$12.000 para o ano de 2020. Então, é 1.000 para janeiro, 1.000 para fevereiro, 1.000 para março. Então, ele precisa ser reconhecido dentro de cada mês a que ele se refere, né, da competência a que ele se refere. Ah, mas eu paguei os 12.000 em janeiro. Beleza. Então, eu vou pegar esses 12.000 que eu paguei em janeiro e ele vai ficar registrado no meu balanço lá como despesas antecipadas. Despesas pagas antecipadas, despesa antecipada, alguma coisa nesse sentido. E à medida que for passando cada mês, eu vou tirando dessa conta de despesa antecipada e aí eu vou julgando para a respectiva despesa. Mas aquele PTU que eu paguei, na verdade eu tenho que dividir ele em 12, e para cada mês vai 12avos. Né? A nota fiscal que eu emiti, ela tem que entrar no mês da emissão. A nota fiscal do produto que eu comprei, ele tem que entrar no momento que eu recebi, né? Não necessariamente vai ser no momento da emissão da nota. Porque, de repente, eu comprei no dia 29 de abril, a nota foi emitida dia 29 de abril. Mas o meu fornecedor, né, me entrega com 4, 5 dias. O cara me entregou dia 4 de maio. Essa nota vai ser reconhecida na minha empresa, então, o fato gerador dela é a entrada da mercadoria na minha empresa. Então, ela vai ser reconhecida na minha contabilidade em maio. E aí eu vou pagar ela em junho, não importa. Ela vai ser reconhecida na contabilidade em maio. É abaixo dela o pagamento que vai ocorrer em junho. Esse é o quinto princípio, o princípio da competência. Aí vem o princípio da prudência, que determina a adoção do menor valor para componentes do ativo e do maior para os componentes do passivo, né? Isso aqui quando eu tenho... deixa eu tentar criar um exemplo para isso daqui. Eu não posso superestimar o meu ativo nem superestimar o meu passivo, né? Então, eu compro eu estou entrando com um dado bem dentro da minha contabilidade, né? E aí eu vou falar o seguinte, olha, esse item aqui, esse ativo mobilizado que eu comprei aqui, esse cara me vale 1 milhão. Mas, na verdade, esse cara vale o Passadina lá, né? Não sei quantos bilhões foi o negócio lá e valia bem menos. Não, eu tenho que reconhecer, o princípio da prudência fala que eu tenho que reconhecer pelo menor valor. Então, esse item aqui, embora você ache que ele vale 1 milhão, mas pelo estudo de mercado, esse cara vale 100 mil. Então, eu tenho que reconhecer o meu ativo como 100 mil. O princípio da prudência é que eu vou sempre, no caso do ativo, né, pelo menor valor, puxar para baixo, no caso do passivo, pelo maior valor, que no caso do passivo são as obrigações que eu tenho. Ok? A contabilidade ela tem algumas ênfases. Quais são elas? Isso aí, foi uma mensagem? Não. O que é cada área, né? Para que tipo de contabilidade cada uma que é feita? Uma delas é a contabilidade fiscal. Aquela que toda e qualquer empresa tem que fazer, né? Que é a contabilidade que eu faço para atender às determinações do governo. Então, eu preciso apurar minha contabilidade para quê? Para poder definir o imposto que eu preciso recolher, né? E aí gerar a minha guia e recolher esse imposto. Para poder gerar as obrigações, né? Porque depois eu tenho que ir lá, da mesma forma que a gente faz a nossa declaração de imposto de renda, né? As empresas também têm algumas obrigações acessórias que ela tem que fazer. Então, assim, normalmente, nesse ano, está tudo fora do normal, mas no mês de maio a empresa precisa entregar a ECD, depois no mês de julho a empresa precisa entregar a ECF, escrituração, contábil, ECF é fiscal. O D me fugiu aqui agora.
mas a ECD se entrega em maio, a ECF se entrega em julho. A contabilidade fiscal tem como objetivo isso daí, né? Oferecer informações, atender a legislação, a determinação do governo, né? Atender às obrigações legais. Então, eu faço a minha contabilidade, lanço lá tudo, apuro o imposto que eu tenho que pagar, gero a guia, pago, gero as obrigações, falo para o governo. Aí tem a contabilidade financeira, né? A contabilidade onde eu vou elaborar, né, as minhas demonstrações que eu tenho que fazer, e para alguns tipos de sociedade, né, algumas demonstrações são obrigatórias, outras não. Então, quando eu tenho que sociedade aberta, né, SA, eu tenho algum volume maior de obrigações que são demonstrações que são obrigatórias eu fazer, inclusive publicar. E nas empresas que não são, eu tenho como obrigatório o balanço do DRE, né? Eu tenho que fazer esse cara. Mas, além disso, se faz também demonstrações de fluxo de caixa, de valor adicionado, de mutação do patrimônio líquido. E ela é muito em cima da contabilidade fiscal, né? Ela acompanha o que é feito na fiscal. E aí vem a contabilidade gerencial. Para os gestores das organizações, né, para os diretores, essa aqui é a que tem, digamos, a maior importância do ponto de vista de gestão, de tomada de decisão. É aqui que ele vai fazer tomada de decisão. Então, na contabilidade fiscal, ela é importante, não estou falando que nenhuma delas, né, não seja, mas eu tenho que fazer, eu preciso apurar os impostos. Na contabilidade financeira, ela é importante, né, eu tenho as minhas obrigações, mas na contabilidade gerencial é que vai entregar informações para os gestores tomar decisão, né? E aí, qual que é a diferença delas? Por quê? Pois não é tudo a mesma coisa? O lucro que eu apurar aqui na contabilidade fiscal não tem que ser exatamente o mesmo lucro que eu vou apurar na contabilidade gerencial? Não. Né? Na contabilidade gerencial, a gente não precisa cumprir as obrigações da lei. Ela é uma coisa da empresa, para a empresa tomar decisão. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O que as questões, o que diz a contabilidade, né, do ponto de vista legal? O fato tem que ocorrer, tem que ser registrado, né, o evento tem que ser registrado na base, no fato gerador. Ok. Aí vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Vou criar um exemplo hipotético aqui. Digamos que a gente está no mês de abril, sem pandemia, sem nada disso, tá? A gente está no mês de abril, e aí a gente, deixa eu ver, vai ter um aumento no Vale Transporte, por exemplo. E aí eu compro o Vale Transporte da empresa no início do mês. Eu compro todo dia 1º, por exemplo, no início do mês eu compro o Vale Transporte. E aí eu fiquei sabendo que vai ter um aumento no Vale Transporte a partir do dia 1º. E eu poderia comprar, então, toda a minha carga de Vale Transporte ainda em abril sem esse aumento. E digamos que o aumento vai ser de 5%, e que eu compre 100 mil em Vale Transporte, e aí eu resolvo, para ganhar esses 5 mil, antecipar a compra. Ok. Para efeito da contabilidade financeira e fiscal, esse Vale Transporte que eu comprei agora, em abril ainda, no final de abril, tem que ser reconhecido no mês de abril. Só que esse Vale Transporte não foi comprado para ser usado pelos empregados no mês de abril. Ele foi comprado para ser usado pelos empregados no mês de maio. Então, na contabilidade gerencial, eu faço esse tipo de ajuste, né? Aí eu vou no meu resultado, então, eu vou nas minhas demonstrações e estorno, tiro de lá esse valor desse Vale Transporte que eu comprei antecipado, por exemplo. E aí, volto com esse valor no mês seguinte. Eu posso gerar uma contabilidade que reflita mais a realidade daquilo que é a empresa, porque eu não tenho obrigação nenhuma de apresentar isso para o governo. Eu já ofereci a tributação. Na verdade, se eu fizesse em cima desse exemplo que eu estou falando, o governo ia até gostar, né? Se eu deixasse de reconhecer essa compra desse imposto agora, significava que eu ia pagar mais imposto agora, no mês, porque era uma despesa a menos que eu tinha a oportunidade de entrar e não entro. Eu vou estar antecipando imposto para o governo. Ele não ia brigar comigo, não. Ia brigar se fosse ao contrário. Não ia brigar com a nossa empresa se fosse ao contrário. Mas
a contabilidade gerencial eu não tenho essa obrigação. Eu já recolhi o imposto devido, o imposto correto para o governo, né? Já prestei todas as informações, todas as declarações. Agora, isso é a empresa, é o dia a dia. É como que ela funciona, né? É a realidade dela. E o gestor tem toda essa liberdade, então, para poder trazer para dentro da sua realidade, né? De repente, a empresa, sei lá, não é muito comum e nem pode acontecer esse tipo de coisa, né? Mas, de repente, o Douglas fechou uma venda do caramba lá. Foi uma venda que ele fechou, foi 200 mil no dia 30 de abril. Só que a área dele lá de emissão de nota fiscal não tirou nota. E aí aquela receita ali só vai ser emitida a nota no dia 1º de maio, vai ficar para o mês de maio. Mas o diretor da empresa, principalmente o diretor comercial, entende que aquilo ali, e foi, né, ocorreu no mês de abril. Então, na contabilidade gerencial, ele pode fazer esse ajuste e falar que essa receita é desse mês agora. Ele pode gerar essa contabilidade. Ele pode fazer essas... eu vou chamar de manobra, uma manobra meio estranha, ainda mais no Brasil, né? A gente vê tanta coisa estranha. Mas ele pode fazer essa manobra aí. Ele pode fazer esses ajustes e gerar um relatório que reflita realmente a realidade do que aconteceu ali dentro da empresa, né? Eu tenho que trazer para a minha receita os custos que ocorreram para ela, tudo dentro de um mesmo período. Então, se eventualmente, né, esse exemplo do Douglas aí vendendo as máscaras aí, o custo para produzir essas máscaras ocorreu no mês de abril, ele fez a receita dessas máscaras no mês de abril, nada mais justo que essa receita seja levada do ponto de vista gerencial para o mês de abril. Então, isso é comum. Nesse caso, o resultado gerencial, muitas das vezes, não vai bater com o resultado fiscal dentro, né, dos meses. Final do ano, as duas têm que ser igualzinho. Na hora de apurar o balanço, 31 de dezembro, as duas têm que serem iguais, né? Eu tenho essa liberdade aí dentro do ano de ir trazendo para ajuste. No final do ano, espero que esteja tudo ok. Beleza? Dúvidas? Opa, Beleza. peraí que eu tirei o negócio aí. Não. Não tá beleza? Não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Então vamos lá. Vocês estão com esse material aí? Vocês conseguiram baixar? Deixa eu diminuir aqui. Isso já está no AVA, né? Não sei se vocês viram lá, já está no AVA. É um exercíciozinho para vocês aí, olha. Não sei se está dando para ver, mas ele está no AVA, vocês podem baixar aí. Que é aquele prazo estratégico para eu poder buscar mais água. Vão fazendo aí, eu já volto para a gente poder resolver isso aí. E continuar.
Pessoal, vamos lá? O patrimônio da empresa não se confunde com aqueles de seus sócios ou proprietários, no caso da sociedade ou instituição. Isso é qual princípio? Entidade, acho. Princípio da entidade, 5. É isso? Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. É? Não? O próximo? Pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e apresentação dos componentes leva em conta essa circunstância. Continuidade? Continuidade, muito bem. Quem é que está falando mesmo? Agora foi a Bárbara, antes não foi não. Ah, Bárbara Letícia. Isso mesmo, Bárbara. Determina que os efeitos das transações, deixa eu tirar essa barrinha minha da frente aqui, das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. Competência. Competência. Isso aí, competência. Determina que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais expressos em moeda nacional. Registro pelo valor original? Exatamente, é 6. Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e o maior para o do passivo. Prudência? Da prudência. Refere-se ao processo da mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Para Oportunidade. produzir oportunidade por dedução. A gente chegou nele aí. É isso? Beleza, pessoal? Dúvidas aí? Nessa parte introdutória? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver com vocês aqui. Primeiro, deixa eu só confirmar um negócio antes aqui, peraí. Programação e GFIM. Deixa eu te aqui. Tá legal, mas vamos deixar assim. Lá, alguém tá ouvindo, cara. Alguém achou legal. Olha aqui, pessoal. Daquela planilhinha nossa com aquela programação, né, só recapitular, então, hoje, 29/4, da nossa programação. Opa, não, peraí, estamos atrasados, então nós vamos continuar assim. Eu achei que a gente estava com um na frente aqui. Então, não. Eu ia falar com vocês que a gente estava em dia aqui, e aí, se vocês queriam começar o 3.2, ou se deixava ele para outra aula, para a aula de semana que vem. Mas como nós estamos aí, não lembro por quê, com um dia atrás, nós vamos fazer ele também agora, tá? Estamos com tempo aí, a gente fica a nossa vida em dia de novo. Então, agora alguns conceitos, tá? A gente está mudando para o sessão 3.2. Aliás, só para separar, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação. Opa! Eu vou parar a gravação, tá? Para eu poder compartilhar isso lá na 3.1. E inicio uma nova da 3.2.